Hoje essa mensagem dentro da série sobre a vida de Abraão, para mim foi, sem dúvida alguma, mais impactante. Eu chorava tanto quando eu preparava, que a Lília estava na outra sala, ela falou: "Você está chorando?" Eu falei: "Não, estou me debulhando aqui." Mas choro de gratidão, né? Por aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Nós estamos na 14ª mensagem da série da vida de Abraão, no capítulo 22, os 19 versículos. Eu vou ler, porque a história, ela se explica, e a partir de então eu vou compartilhar essa mensagem que falou tanto comigo, e eu tenho certeza que vai falar muito com você também. O tema da mensagem é: Abraão oferece Isaque a Deus. Gênesis 22, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: "Abraão." Este lhe respondeu: "Eis-me aqui." Acrescentou Deus: "Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei." Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, repita comigo: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: "Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz. Iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós." Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, a faca. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: "Meu pai." Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho." Perguntou-lhe Isaque: "Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Respondeu Abraão: "Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto." E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Jesus: "Abraão, Abraão." Ele respondeu: "Eis-me aqui." Então lhe disse: "Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho." Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: "O Senhor proverá", Jeová Jiré. Daí dizer-se até o dia de hoje: "No monte do Senhor se proverá." Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: "Jurei por mim mesmo, diz o Senhor." Vejam como o anjo do Senhor é Deus. Um anjo não pode jurar por si mesmo. "Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz." Então voltou Abraão, os seus servos, e juntos foram para Berseba, ou para Berseba, onde fixou residência. Sabe, gente, nesse texto aqui, nós temos o ápice da vida de Abraão.
O Deus que lhe prometeu uma descendência, o Deus que quando ele erra, e juntamente com a sua esposa Sara, combinam que estava demorando demais a bênção, mas eles então, de alguma maneira, tentam ajudar a Deus e geram Ismael. Esse mesmo Deus disse: não é este o filho da promessa. Este Deus que prometeu, cumpriu a sua promessa 25 anos depois. Abraão, quando Isaac nasce, deve ter se sentido o homem mais realizado do mundo. Isaac cresce, e diferentemente do que muitos acreditam, Isaac não era um menino, Isaac já tinha plenitude de vida. Alguns dizem que tinha por volta de 30 anos, quando Jesus começou o seu ministério. E ele então toma Isaac, Abraão pede que Isaac leve a lenha, e eles vão para o Monte Moriá, e levam 2 servos. Mas na cabeça de Abraão, gente, algo estava errado. Como é que ele poderia ser pai de nações através de Isaac, se Isaac tinha que ser morto? E aqui é importante que vocês saibam que naquela época todas as divindades pediam os sacrifícios, e muitas vezes dos primogênitos. Deus havia mostrado a Abraão o seu poder o tempo inteiro, mas agora Abraão estava diante do maior desafio da sua vida. Ele havia desobedecido quando Deus mandou deixar para trás o pai e a família. Ele partiu e levou junto Ló e Terá, o seu pai. Muitas vezes Abraão trocou os pés pelas mãos e acabou ajudando a Deus na sua caminhada. Mas agora não tinha como ajudar. Ou ele dizia sim, ou ele dizia não. Ou ele cria que Deus era capaz de fazer uma obra extraordinária, como ele creu, ou ele então perdia o propósito de ser o pai da bênção, o pai da fé. Mas Abraão, embora tenha, no momento que recebeu o pedido, a ordem de Deus, tenha matado Isaac no seu coração, durante aqueles 3 dias de caminhada, ele foi refletindo, e quando ele chega nos pé do Monte Moriá, ele diz para os 2 servos: vocês fiquem aqui, porque eu e o rapaz vamos subir, e depois que tivermos adorado, nós vamos voltar para cá. Então ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, irmãos. Ou Deus ia matar Isaac e ressuscitá-lo, ou Deus de alguma maneira ia livrá-lo. O texto começa dizendo que Deus pôs à prova Abraão. E eu quero dizer para vocês que não há fé sem provas. Quantos aqui estão passando por alguma prova? A prova é uma grande oportunidade que você tem de mostrar, não só para Deus, mas para todo mundo e para você mesmo, que você crê. Mas além de ter este tratamento de Deus para Abraão, Deus tinha um propósito de fazer daquele momento um momento tipológico, uma metáfora, uma figura do que aconteceria 2000 anos depois, quando Jesus Cristo foi entregue por Deus no mesmo Monte Moriá para salvar os nossos pecados. Então eu quero olhar com vocês, gente, porque toda essa história tem uma tipologia maravilhosa que nós podemos aplicar não só à vida de Abraão e Isaac, de Jesus e Deus, mas também para com a nossa vida. Amém? Eu quero que você acompanhe comigo então, porque essa história, para mim, é a história mais linda do Velho Testamento. Não tem nenhuma outra que se compare a ela, exatamente pelo fato de que ela fala da história do pai e do filho. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a oferta de amor de Abraão, ela aponta para a oferta de amor de Deus. No versículo 2 o texto diz: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá.
oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aqui, gente, nós temos claramente a descrição do amor de Abraão por seu filho. Quantos aqui têm filhos? Quantos aqui já pensaram se Deus pedisse para você fazer isso? Seria fácil? A gente ama mais aos filhos do que a nós mesmos. Se você é pai ou é mãe, você sabe que tem uma pessoa por quem você entra na frente para tomar um tiro de bala, é o seu filho. Se você ama demais a sua esposa como eu, pela Lília eu entraria. Mas eu conheço um monte de marido que botaria esposa na frente. Estou falando sério. Mas por filho não. Por filho você não pensa. Por filho você se joga. Porque é um amor incondicional. Então, querido, o interessante nesse texto é que Deus fala com Abraão, ele fala, teu filho, depois ele repete, teu único filho. Mas espera lá, Abraão não tinha só um filho. Abraão tinha Ismael. Por que Deus diz para Abraão que era o único filho dele? Os teólogos vão dizer que é por conta de Isaac ser o filho da promessa. Então o outro não contava. Mas eu penso que não é só isso. Eu penso que na verdade esta ordem está apontando para o único filho de Deus que era Jesus. E na verdade Jesus só tinha um, porque era o unigênito filho de Deus, amém? E aí ele diz, vai à terra de Moriá, um lugar que ficava a 3 dias de Beersheba, e oferece ali em holocausto, sobre o monte que eu te mostrarei. Então, gente, eu não vejo nenhum outro lugar na Bíblia onde há uma tipologia tão profunda do coração de Deus, o Pai, em relação a Jesus. É interessante porque quando ele fala o teu filho, teu único filho, ele está falando de uma relação de pertencimento. É assim que a gente sente com os nossos filhos. Eles fazem parte das nossas entranhas, eles saem de nós. É a única relação que é para o resto da vida. Você tem ex-marido, você tem ex-esposa, você tem ex-amigo, você tem ex-pastor, você tem ex-tudo, mas você não tem ex-pai, e nem ex-mãe, e nem ex-filho. Amém? Então esse relacionamento de pertencimento é o relacionamento também de Deus em relação a Jesus. A quem amas, o Deus cuja essência é amor. Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, onipotente, mas a essência de Deus é amor. Então vocês imaginem o amor que havia entre o pai e o filho. Como foi difícil para Deus abrir mão ou colocar Jesus para passar por aquilo que ele passou no Calvário. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Nós não temos o direito de duvidar de Deus. Nós não temos o direito de duvidar do amor de Deus. Porque se Deus nos deu o melhor, aquilo que lhe era mais caro, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. E o texto diz, por todos nós. É por você, é por você, é por você, é por você, é por mim, por todos nós. Ele nos deu o seu melhor. Porventura não nos dará graciosamente com ele, junto com Jesus, meu querido, vem todas as coisas. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Abraão foi separando Isaac para o sacrifício, aponta para Deus separando Jesus para o sacrifício. Gênesis 22:3 diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada
E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Queridos, eu quero dizer que Jesus não morreu porque ele cometeu um erro de julgamento. Ele não morreu porque estava no lugar errado, na hora errada. Ele não morreu simplesmente porque não teve habilidades políticas. Ele morreu porque Deus lá na eternidade, Ele determinou que não tinha outro jeito para que os nossos pecados horrendos fossem perdoados, se não fosse por Jesus. Então, quem separou o Cordeiro Jesus foi o próprio Pai. Lá no Getsêmani fica muito claro isso. Quando Jesus, sabendo que se aproximava o momento, ele estava com a alma dele angustiada até a morte, e ele ora ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, quando Deus fala para Abraão: você vai me dar o seu melhor, na verdade estava dizendo: eu vou livrar Isaque, mas eu não vou livrar o meu filho, e eu vou dar o melhor. Eu decidi. Deus decidiu na eternidade entregar o seu filho Jesus. Isso também fica evidente num outro elemento tipológico, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Quando Deus ordena que cada pai de família separasse um cordeiro para a Páscoa. E o texto diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Era o pai de família que escolhia o cordeiro para entregá-lo na Páscoa. Então, queridos, eu quero que vocês saibam que o amor de Deus por você é eterno. Na eternidade Ele já te conhecia. Conhecia os nossos pecados, conhecia os nossos descaminhos. E na eternidade Ele escolheu entregar o seu Filho Jesus por mim e por você. Soberanamente, Deus decidiu enviar Jesus, seu Filho. Atos capítulo 2, versículo 23, nos mostra que os apóstolos entenderam isso. O texto diz: sendo este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio, diga desígnio, e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-os por mãos de iníquos. Então o povo que estava lá matou Jesus, sim, mas estava pré-determinado por Deus, lá na eternidade. Em Atos capítulo 4, versos 26 a 28, a igreja está orando. E eles oram da seguinte maneira: levantaram-se os reis da terra e as autoridades a juntarem-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão, diga a tua mão, e o teu propósito, diga o teu propósito, predeterminaram. Aqui eles estão orando dizendo: Senhor, os judeus, os gentios se levantaram e mataram a Jesus, mas eles só fizeram o que a tua mão havia determinado e o teu propósito havia determinado. 1 Pedro 1, 18 a 20 diz assim: o apóstolo Pedro, que sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos por amor de vós. Queridos, o que Pedro está dizendo é que Deus já sabia, e o sangue derramado de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo.
Apocalipse 13:8 diz: adorá-la-ão, ou seja, a besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do cosmos. Na eternidade, Jesus já tinha morrido por nós no coração de Deus. Não foi por acaso. Por isso eu quero dizer para você que se você já entendeu a verdade mais fundamental, que é Jesus morreu no meu lugar. Quantos já fizeram essa oração? Quantos aqui creem que Jesus morreu no seu lugar? Querido, esse sacrifício foi determinado na eternidade. Então você não pode passar esses parcos anos da vida achando que Deus não te ama, quando Ele já te deu o melhor. E não foi por uma questão de, Ele é bonzinho, não. Ele te amou na eternidade. E se um dia você se encontrou com Ele, é porque Ele preparou todas as questões necessárias para que você ouvisse a palavra e dissesse o sim. Amém? O terceiro elemento tipológico aqui é que a experiência entre Abraão e Isaque aponta para a experiência de Deus com Cristo. Gênesis 22, versículo 5 diz assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então os dois servos, eles ficaram no pé do monte. Somente Abraão e Isaque subiram o monte Moriá. Aqui, gente, é um elemento tipológico muito forte, porque aponta para o fato de que aquele momento no Gólgota era um momento que Deus tinha com Jesus, e era só entre eles. Havia espectadores lá, mas ninguém podia saber exatamente o que estava acontecendo no relacionamento do pai e do filho. Então qual foi o papel daqueles dois homens? Para que eles foram lá? O que eles representam, tipologicamente falando aqui? O número 2 das escrituras, gente, é sempre o número de testemunhas. Em Deuteronômio 17, versículo 6, diz assim: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Segundo a lei mosaica, um indivíduo que tivesse cometido um pecado de morte não poderia ser condenado se não houvesse pelo menos 2 testemunhas. Lá no Apocalipse nós sabemos, no capítulo 13, que Deus vai levantar 2 testemunhas. Capítulo 11, desculpe. 2 testemunhas para falar a respeito do Messias. Então aqueles 2 homens, na verdade, eles estavam observando Isaque levando a madeira, observando Abraão levando a faca e o fogo, mas o que aconteceu entre o pai e o filho, eles não puderam testemunhar. Eu creio que eles representam aqueles 2 ladrões na cruz, que estavam vendo o Filho de Deus morrer, mas não faziam a mínima ideia do que estava acontecendo entre o pai e entre o filho. Não é lindo isso, gente? Tudo isso por mim e por você. Em quarto lugar, Isaque carregando a lenha aponta para Cristo carregando a cruz. Gênesis 22, 6 diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, Abraão, levava nas mãos o fogo e o cutelo, a faca. Assim ambos caminharam juntos. Importante você saber que Isaque era um homem pleno já. Era um jovem em plena forma. Ele podia ter resistido. Ele podia ter dito assim: pera lá, pai, eu te amo muito, mas me matar não vai. Mas você não vê Isaque aqui em nenhum momento abrindo a boca. Ele confiava no seu pai e confiava no Deus de seu pai.
E naquele momento então representa Jesus no auge da sua juventude. Um jovem de 33 anos. Tem alguém aqui que tenha 33 anos, gente? Fica de pé, por favor. Todos os que tiverem 33. Olha só como são pessoas jovens que têm a vida inteira pela frente. Muito obrigado, pode sentar. E no entanto, Jesus obedeceu até o fim. E a obediência de Jesus foi absolutamente voluntária, a exemplo da obediência de Isaac. Hebreus capítulo 10, versículo 7. O texto de Hebreus está aqui reportando uma palavra que Jesus diz, né? Então, está citando um salmo, mas se refere a Jesus. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Queridos, Jesus nunca fez a sua própria vontade. Ele sempre obedeceu à vontade do Pai. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Em quinto lugar, eu quero dizer que o fogo que Isaac carregava aponta para o juízo divino. Notem, Isaac carregava a lenha, que representa a cruz, o fogo, que é o juízo de Deus, e o cutelo, quem carregava era Abraão. Isaac a lenha, Abraão o fogo e o cutelo. Isso aponta exatamente para Deus, irmãos. Deus carregou o juízo que veio sobre o único homem santo que andou nesse mundo. E o único homem que seria digno somente de honra, trocou a sua honra e a sua glória pela minha e pela sua maldição. E quem estabeleceu esse juízo foi o próprio Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24, o texto diz: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente e imediatamente foi expulso do jardim para não ter acesso à árvore da vida que lhe daria vida eterna num corpo pecaminoso. E Deus coloca ali um querubim com uma espada, e aqui representa o cutelo, e esta espada é flamejante. A palavra aqui no hebraico é lahat, que significa literalmente uma espada pegando fogo. Então, de novo, o juízo para Adão é: aqui você não entra, você vai morrer. Nesse jardim que você vivia e tinha vida eterna, você não entra mais. E o símbolo do juízo, da proibição e da expulsão, foi uma espada com fogo. Aqui, com Abraão e Isaac, o mesmo símbolo do juízo, o cutelo e o fogo, para queimar o sacrifício. Então, meus queridos, no final das contas, eu quero dizer para você que a tua escolha, ou você aceita o sacrifício supremo e perfeito. E eu espero que você que está me vendo hoje, que nunca fez essa entrega para Cristo, eu quero te dizer que Deus é santo e Ele não pode conviver com o pecado. E ou você aceita o sacrifício que Jesus fez voluntariamente por todos os pecadores, ou você também terá que experimentar o juízo da espada e do fogo eternamente. É uma coisa ou outra, não tem nada no meio disso. Qualquer pessoa que se levante para dizer, com argumentos falaciosos, de que não haverá juízo eterno porque Deus é amor, está contra a própria palavra de Cristo. Jesus provou o juízo divino
para que nós não tenhamos que provar. Quantos aqui podem dar um glória a Deus e uma salva de palmas para Ele? Ele merece toda a honra, toda a glória. Aplauda mais, para que os anjos do céu ouçam, para que o mundo espiritual saiba. Eu creio, diga assim, eu creio e no sacrifício de Jesus. Isaías 53, versículos 4 e 5 diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo o que o Deus dos céus está dizendo? Então, quando você fica querendo merecer a sua salvação, quando pessoas me perguntam: eu fiz isso, será que eu perdi a salvação? Você acha que um Deus que entregou o seu filho te tiraria a salvação por coisa tão banal? Creia de verdade no sacrifício de Cristo. O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Quando o diabo te acusar, você diga: arreda-te de mim, Satanás, porque o sangue de Jesus me lava de todos os pecados. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle. Em sexto lugar, a pergunta de Isaac sobre o sacrifício aponta para uma revelação tremenda sobre o sacrifício de Jesus. Os versos 7 e 8 dizem o seguinte: quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então Isaac pergunta onde que estava o cordeiro. Até esse momento ele não sabia. Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos seguiram juntos. A revelação aqui é que somente Deus, diga somente Deus, pode prover o sacrifício que lhe seja aprazível. Nenhum homem pode prover. Por mais que o homem queira bater nas suas costas, se dilacerar, subir escadas de joelho, isto não é o suficiente. Não é o que eu ou você vamos fazer, escolher, dar para Deus, que vai ser aceito, mas é o que Ele decidiu. É somente Jesus, diga, é somente Jesus. Nenhum homem, nenhuma religião poderia alcançar os requisitos necessários. Não tem nada a ver conosco. É dele. É presente. É graça. Ele escolheu dar para mim e para você. Em segundo lugar, eu quero dizer que o sacrifício não foi somente provisão de Deus. Ele foi uma provisão para Deus. E aqui eu vejo uma revelação tremenda, porque Deus fala: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Normalmente, quando nós pensamos no sacrifício de Jesus na cruz, a gente pensa que Ele morreu por nós, ou para nós. Mas eu quero que você entenda que o texto está dizendo, que Jesus foi o sacrifício para Deus, por nós. Diga assim: por nós, mas para Deus. O sacrifício de Jesus não foi para nós, foi por nós, mas foi para Deus. Romanos 3:26 diz assim:
tendo em vista a manifestação da justiça, da sua justiça de Deus no tempo presente, para Ele mesmo, Jesus, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então entenda uma coisa, eu vou ler de novo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Cristo Jesus é o sacrifício justo e perfeito para Deus, mas Ele é o justificador para aquele que crê em Jesus. Então diga assim: Ele é o sacrifício justo. Diga perfeito, suficiente para que Deus seja alegrado. Diga, para que Deus receba com alegria. Mas Ele é o justificador daquele que Ele crê. Amém? Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o centro do sacrifício de Cristo foi para Deus e não para o homem. O homem não é o centro, Deus é o centro. O homem recebeu a bênção como consequência, mas esse sacrifício foi para Deus. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. E Deus proveu. 2000 anos depois, Jesus morreu pelos pecados. Mas, em sétimo lugar, o carneiro preso pelos chifres aponta para a cruz de Cristo. Eu vou ler o texto a partir do versículo 9, capítulo 22, que diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Diga, Deus que designou. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas Deus do céu lhe bradou, o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome naquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Nesse momento, a tipologia muda de Isaque para o cordeiro que estava amarrado lá, preso, embaraçado num arbusto pelos chifres. O papel de Isaque já havia sido cumprido, o papel de Abraão já havia sido cumprido. Mas a partir daquele momento, Deus estava querendo dizer para ele: vai ter que ser feito o sacrifício, mas não vai ser o teu filho, vai ser o meu, que estava ali prefigurado na figura daquele carneiro. João Batista entendeu isso. Quando ele viu Jesus passando, ele apontou o dedo e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Então é Cristo, Cristo, Cristo. É a provisão de Deus. E Abraão, ele profetizou: Jeová Jireh, o Senhor proverá para si. Aquele carneiro era mais um dos tipos que em todo o Velho Testamento apontam para Jesus. Mas um dia, o verdadeiro sacrifício que perdoa os pecados passados, presentes e futuros, seria feito lá na cruz do Calvário. E dessa vez, Deus não disse: Abraão, não faça mal ao seu filho. Desta vez, o Senhor foi até o fim. Em oitavo lugar, eu quero dizer que os 3 dias dessa jornada apontam para a ressurreição. Por quê? Porque Abraão levou 3 dias para chegar ao Monte Moriá.
Mas vamos combinar, ele sabia que Deus não era um Deus de brincar. Na hora que Deus falou, você vai matar o seu filho, Isaque morreu no coração de Abraão. E por 3 dias, Abraão caminhou para o Monte Moriá, sabendo que Isaque estava morto. Subiu o monte, fez um altar de adoração, e Deus aceitou a sua oferta e disse, não faça isso, não mate o seu filho. Mostrou o cordeiro que deveria ser sacrificado, e ambos desceram do monte juntos. E a Bíblia diz que no 3º dia, Abraão recobrou de volta o seu filho Isaque. E no 3º dia também, irmãos, Deus recobrou de volta o seu filho Jesus. Glória a Deus, porque ele ressuscitou. Hebreus 11, 17 a 19 diz o seguinte: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Percebem? Ele recobrou Isaque de volta, ele foi até o fim, ele não foi de brincadeira, ele estava disposto a entregar. Mas quando Deus falou, não, meu filho, o sacrifício é aquele lá, ele recobrou. Eu imagino a alegria, como foi o momento em que Abraão pegou o seu filho, desamarrou e o abraçou fortemente, porque Deus é fiel. Sabe, queridos, eu imagino também o momento em que Cristo entrou na glória. Aquele salmo que diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o rei da glória. Sabe do que está falando esse salmo? No dia que Jesus Cristo entrou nos céus, como aquele que foi morto, mas que entrou para oferecer o sacrifício pelos nossos pecados, no templo dos céus, nos santos dos santos. Amém, igreja? O céu se alegrou, os anjos se perfilaram, eles ficaram ali embasbacados, porque estava entrando o Rei da Glória. Jesus morreu, permaneceu 3 dias morto, para que se cumprisse a maldição da morte sobre a humanidade na vida dele. Por isso que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Oh morte, onde está a sua vitória? Você que já perdeu um ente querido que crê em Jesus, saiba que ele está mais vivo que você. Saiba que ele está na presença do seu Senhor e do seu Salvador. E todos nós estamos caminhando para lá. E se você crê em Jesus, meu querido, não pense que vai ser pela sua santidade ou pelas suas obras que você vai poder entrar num lugar que jamais entrou um pecado. Você só poderá entrar lá porque sobre a sua vida estará o sangue de Jesus. E quando Deus olhar para você, quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados, Ele vê o sangue de Jesus. Depois de 3 dias, Deus o recebeu de volta, assim como Abraão recobrou Isaque. Eu quero terminar essa palavra dizendo que eu fui muito impactado por essa palavra. Eu peguei o texto e fui lendo, e fui falando de cada um dos detalhes. E eu quero trazer algumas conclusões aqui para você. A primeira delas é que Deus é absolutamente soberano. Ninguém pode impedir os seus desígnios. Jó compreendeu isso.
Ele compreendeu, ninguém pode impedir a vontade de Deus. Você está me entendendo? Nem o mundo, nem os poderosos. Um dia todos os homens que se consideraram grandes vão estar de joelhos diante dele. E a Bíblia diz que todo nome confessará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. A santidade de Deus exigia um sacrifício perfeito. Por isso ele enviou o seu único filho Jesus. As bênçãos só fluem na nossa vida se nós tivermos sobre nós o sangue de Jesus. João 3, de 16 a 19, um texto que todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não importa o quão pecador seja, não importa a sua classe social, não importa a sua idade, não importa a sua conta bancária, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Repita comigo esse texto. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está posta, querido, esta verdade diante de você. Sem Jesus, você está condenado. Com Jesus, você nem passará por juízo. O lugar onde você e eu vamos comparecer se chama Tribunal de Cristo. E lá as nossas obras, as nossas intenções, os nossos erros, os nossos pecados, os nossos acertos vão ser todos revelados, para que as nossas obras sejam julgadas para galardão. Mas todos os pecados já terão sido perdoados. Quando você chegar lá, meu querido, você já chegou como mais do que vencedor. Não haverá lá ninguém que não terá a coroa da vida. Então, é simples assim. E bem-aventurado o que crê. Quem nele crê não será julgado. Quem nele não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não desperdice essa oportunidade. Se você veio aqui hoje e não tem certeza, essa é uma coisa que você não pode ter dúvida. Ninguém sabe o dia da sua morte. Nós podemos morrer de uma hora para outra, de um mal súbito, de um acidente, de um assalto. Podemos morrer. A vida traz esses infortúnios. Mas se você tem a Jesus, você pode ter a certeza que no momento que você fechar os seus olhos, você será escoltado pelos anjos de Deus, a presença do Altíssimo. Aleluia. E queridos, quando essa vida terminar, não haverá segunda chance. Você está me entendendo? É agora. Não haverá uma segunda oportunidade. Não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem nada que você faça para justificar os seus pecados. Você precisa de Jesus.
Eu preciso de Jesus. Todos nós precisamos do Salvador. Feche os seus olhos. Há 4.000 anos atrás, Deus usou um homem para fazer dele um tipo do verdadeiro sacrifício que seria oferecido. Porque Abraão creu em Deus. Isso foi tomado como justiça para a sua vida. Mas há 2.000 anos atrás, o Filho de Deus, Jesus, morreu por mim e por você. E a Bíblia diz que se nós cremos no coração e confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Às vezes eu pensava, mas é tão simples. E um dia Deus falou para mim: é simples para você, mas não foi para mim e nem para o meu filho. Então aceite, porque é só presente, é de graça. E eu quero orar por você, meu querido, você que está aqui hoje, que talvez seja um amigo do Evangelho, talvez você já tenha vindo tantas vezes na igreja, mas lá no fundo você ainda não sabe se você se entregou, não compreendeu o que Jesus fez por você. Assim como você que está me vendo pela internet, eu quero te dar a oportunidade de fazer esta decisão. Deus entregou Jesus por você. Não foi pelo mundo só, foi por você. E hoje você tem a oportunidade de dizer: eu creio que Deus proverá para mim, para Ele e em favor da minha vida, o sacrifício. Se alguém hoje, nesta manhã, aqui neste lugar, e aí pela internet, na internet, eu vou pedir que coloquem a tela com o QR Code, para você que vai fazer a oração de entrega, colocar aí o seu nome, o seu celular, para que nós oremos pela sua vida. Mas hoje eu quero declarar que Deus quer transformar a sua vida, quer escrever o seu nome no livro da vida. E se você entrou aqui hoje e quer fazer essa entrega, levante a tua mão e eu vou orar com você. E hoje Deus vai fazer uma obra completa na sua vida. Há alguém aqui? Graças a Deus por essa vida aqui. Há alguém desse lado mais? Tem mais alguém aqui? Por favor, gente, aumente um pouco as luzes, porque eu não estou enxergando. Há alguém aqui, a igreja de olhos fechados. Mas quem quiser fazer essa entrega, hoje é o dia. Não perca essa oportunidade. Há mais alguém aqui, gente? Graças a Deus aqui também por essa vida. Há mais alguém desse lado aqui? Hoje é o dia, graças a Deus. Aplauda o Senhor, Deus está salvando. Graças a Deus por mais essa vida aqui. Aplauda o Senhor. Vidas estão sendo arrancadas do inferno, estão sendo levadas para Deus. Você que está fazendo essa oração, põe a mão no seu coração. Vou pedir para você ficar de pé, para que eu possa te ver onde você estiver. Você que está fazendo essa oração, graças a Deus. Ali também, ali, aqui também tem alguém. Aqui mais uma vida. Ore assim: Senhor Deus, eu confesso que eu preciso do Salvador Jesus. Eu creio que Ele morreu naquela cruz pelos meus pecados. E hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. E como a tua palavra diz, eu creio no meu coração que Ele morreu pelos meus pecados. E eu confesso com a minha boca. Abra a sua boca e diga: eu creio, Jesus morreu pelos meus pecados. Eu me entrego a Ele, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor, gente.